Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Miguel Rosa, eu que sou advogado tributarista, especialista em gestão financeira e controladoria, também especialista em direito contratual. E hoje nós vamos falar exatamente, já que o mundo está um caos, se vale de fato a pena imigrar no contexto da teoria das bandeiras. Bom, a principal justificativa que a maioria utiliza é sobre as guerras e também a instabilidade financeira que boa parte dos países desenvolvidos, que é o target, né, o alvo de todo mundo, de fato tem valido a pena para a maioria dos imigrantes ou não. Sendo bem objetivo, eu diria que esse tipo de justificativa simplesmente demonstra o medo de imigrar, porque a todo momento houve guerras. Se não foi a da Ucrânia, podemos falar sobre a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, a guerra do Golfo, a Guerra Fria e assim sucessivamente. São guerras que de fato têm impactos geopolíticos enormes e que vão muito além de simplesmente os países envolvidos diretamente na guerra, mas também os indiretos, devido ao comércio internacional. Depois se fala muito sobre as crises financeiras. Bom, houve crise financeira em 2000, em 2008, em 2018, 2020, 2022 e vai continuar existindo crises financeiras, independente do tamanho, do grau e do momento de origem. Mas, de qualquer forma, isso não pode ser um impedimento para que você decida simplesmente sair do Brasil, uma vez que as expectativas lá fora são sempre melhores do que aqui. Primeiro, sobre a desvalorização do próprio real, que é maior do que as outras moedas dos países envolvidos, e segundo, sobre o mercado de trabalho, que é mais pujante devido à segurança jurídica e também o desenvolvimento econômico destes países em específico. Existe uma coisa que o Renato Amoedo, o vulgo 38, fala, que é sobre se você tem abaixo de 30 anos, se pique, que seria uma forma de dizer que não vale a pena você colocar todas as suas energias no Brasil para exercer a mesma coisa que lá fora você poderia estar ganhando 5, 6, até 10 vezes mais do que de fato você pode conseguir no mercado brasileiro. Então, eu diria que para pessoas abaixo dos 30 anos, realmente vale a pena você conseguir acumular determinado capital. Se você utilizar a Bitcoin como reserva de valor, melhor ainda, simplesmente para chegar num patamar onde você se sinta minimamente confortável de imigrar, ou para simplesmente pagar todos os custos e para que você não passe por nenhum problema financeiro onde seja necessário você voltar para o Brasil e assim você fazer a sua gestão financeira a ponto de ter a possibilidade de exercer a sua atividade econômica e a sua profissão fora do Brasil. Nesse inteirinho existem planejamentos dos mais variados. Existem pessoas que têm mais alocação de tempo em material intelectual, então para elas vai fazer mais sentido o ensino superior. Existem outras que preferem mais o trabalho manual, então o curso técnico já basta e logo depois a experiência profissional. E a partir disso você pode conseguir acumular mais satoshis e ao mesmo tempo o suficiente para a imigração quando você é solteiro abaixo dos 30 anos. Agora, pessoas com mais de 30 anos e ainda com família, de fato é realmente difícil você fazer um planejamento de imigração porque se torna mais complexo, mais caro, mais difícil de você simplesmente trocar as suas raízes daqui do Brasil, sua raiz familiar atual, por simplesmente um mundo completamente novo, com uma nova língua, uma nova cultura. Para essas pessoas até faz mais sentido você continuar no Brasil, mas buscando oportunidades dentro do território nacional, como por exemplo, se você vê que no Sul e no Sudeste vale mais a pena você exercer a sua atividade profissional e crescer profissionalmente do que no Norte ou no Nordeste, então faz sentido essa migração de curto e médio prazo, onde você vai ganhar mais, onde você vai buscar novas experiências, mais profissionalismo, em que você também vai estudar mais, acredito eu, para que você não fique estagnado em uma área específica de um setor sem nenhum tipo de progressão profissional. E logo depois que você enxergar que tem o suficiente, você ir migrar para uma cidade menor, uma cidade interior, onde você tem um custo de vida bem menor e ainda pode aproveitar tudo aquilo que você juntou em satoshis. E para aqueles que buscam mais dicas sobre teoria das bandeiras, eu tenho uma consultoria específica de planejamento para que você pelo menos tenha uma base de onde você pode partir. E aí eu diria que os 4 melhores países, na minha opinião, seria Portugal, Espanha, Nova Zelândia e Austrália, porque eles oferecem uma facilidade muito grande de entry level para pessoas tanto de ensino superior como também de ensino técnico, desde que possuam experiência profissional.
Então aí você pode, por exemplo, ir para Portugal ou Espanha com um idioma específico, claro, do país, no caso da Espanha, porque nós somos brasileiros, nós não falamos espanhol como língua nativa, mas você pode aprender. E a partir dali, com a sua experiência profissional e com visto de busca de trabalho, você pode de fato buscar um work visa, né, um visto de trabalho, para que você seja patrocinado, permaneça lá por determinado tempo e depois consiga a sua cidadania. No caso da Espanha, tão somente 2 anos, e no caso de Portugal, 5 anos consecutivos. E para a Nova Zelândia e a Austrália, são países mais caros, mais difíceis, em que você não vai falar uma língua latina, mas sim anglo-saxônica, que é o inglês. Mas se você tiver interesse em ganhar em dólar, em que de fato vai ser um pouco melhor do que você buscar um operacional mais voltado ao euro, você realmente vai ter boas experiências nesses países oceânicos. Claro que o dólar não é o dólar americano, é o dólar australiano neozelandês, que de cara parece ter um valor inferior ao euro, e de fato tem na comparação cambial, mas você ganha muito mais nesses dois locais específicos do que na Europa, já que a Europa tem um fator regulatório muito maior. Então, pessoal, essas são as dicas básicas de teoria das bandeiras. Não se esqueçam que, de fato, vale a pena você imigrar, basta você ter um planejamento estratégico, é tanto que eu mesmo faço o meu próprio, e aí vocês também podem colocar isso na agenda de vocês para o curto, médio prazo e ainda sempre correlacionar com o Bitcoin, porque ele é a reserva de valor final. Então, tenha sempre isso em mente, porque aí o seu trabalho vai ser ainda mais valorizado aqui no Brasil, pelo menos fazendo a sua poupança em satoshis, e aí o seu planejamento imigratório vai ser muito mais rápido e prático dessa forma. Então, pessoal, se vocês gostariam de uma consultoria, não se esqueçam, meu contato está aqui na descrição. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos, e te vejo no próximo vídeo. Falou, valeu!